volta de Hang Wang. Hang Wang voltou, minha gente. E quem vai explicar tudo é esse menininho aqui, ó, o Terrorizando. Bora aqui comigo pra gente ver o que está acontecendo com esse babado aqui. Quem curou Hang Wang no final de Pop Playtime 4? E mais importante disso... Ué, ele tava doente? Eu nem sabia. Menina, ninguém me falou isso. Como assim? Tudo, o que o Hang Wang tava fazendo na porta do laboratório do Experimento 1006. Do jeito que ele veio correndo pra gente, dando um jumpscare, batendo na porta, fez muita gente se questionar se ele seria um alien. Pra você que não sabe, entra aqui no meu canal da mãe youtuber. Eu tenho muitos vídeos com o Hang Wang. Hang Wang tem um tempo que ele quase destruiu a minha mente, a minha casa, a minha família. Olha aí, maratona meus vídeos aí com o Hang Wang, que vocês vão entender que eu tô falando, minha gente. Ele abriu até um portal pra entrar aqui dentro da minha casa pra pegar nós. Ui, dá até medo. Aliado ou inimigo em Pop Playtime capítulo 5. E de fato, tem algumas evidências que provam que o Hang Wang pode ser o nosso aliado, sim. Não exatamente pelos motivos que você tá pensando, mas tem muita coisa interessante que a gente vai ver aqui nesse vídeo. Antes da gente chegar nessas partes do final que vai explodir sua mente, fica até o final que você vai se surpreender, tá? Com o que foi descoberto sobre o Hang Wang. Eu queria mostrar pra vocês como que ele está, a aparência dele. Se liga, a gente teve essas imagens aqui que são da câmera livre, tá? De Pop Playtime 4, um software que pode ser utilizado. Ele tá destruído, ele tá acabado, meu filho. Precisa tirar umas férias. E a gente pode ver como que ele está fora da caixa do laboratório ali pra gente ver todos os detalhes. E, cara, o bicho tá bem mal mesmo, tá? Tá mesmo? A gente vê que ele tá cheio de bandagens por todo o corpo, com bastante sangue, alguns pontos. Perdeu a mão dele, tá usando a gravata pra amarrar essa mão, tá? Tem sangue escorrendo pelo corpo dele, várias aberturas que mostram não só sangue, né? Mas... Sabe o que aconteceu, Terrorizando? Vocês não sabem, gente. Ele teve uma batalha muito feia aqui na minha casa, dentro da minha sala, com o Cartoon Cat. Ah, não tá sabendo, não? Então tá. Então eu vou colocar o vídeo aqui, ó. Ou aqui. Se eu esquecer de colocar, tá? Porque eu esqueço, aí vocês procuram aí no meu canal, tá? É por isso que ele tá assim. Mentira, gente, que Cartoon Cat acabou com o Hang Wang, ó. Também o enchimento dele, mostrando que, de fato, né, ele tinha esse enchimento artificial. Algumas cordas aqui que parecem estar amarrando os curativos dele, muitas cicatrizes e muitas coisas interessantes pra gente ver. Vamos dar uma olhada com calma nisso aqui, tá? O que eu acho interessante da gente falar dessa imagem... Mas ele aqui, tem vida, Terrorizando, né? A ele luz tem vida. rosa que veio desses dutos aqui vermelhos fez a gente se confundir de que seria que esse míssil. E isso aí é uma licença poética, mas é muito importante também para a história do Hang Wang que a gente vai contar hoje ainda, beleza? E também o fato dele estar mais uma vez entre as papoulas aqui, eu acredito que seja uma metáfora ou até mesmo alguma coisa importante para a história relacionada com o fato de ele ter sido o guardião da Pop em Pop Playtime capítulo 1. Mentira! Ele era o cara que não estava querendo que a gente chegasse até a Pop, né? Tinha vários avisos em vários lugares dizendo que a Pop não era confiável, a Pop não deveria ser libertada, deixe ela pra morrer, e tudo especula-se que foi o Hug que escreveu isso lá nos dutos. Gente, que safadinho! Persegue a gente, beleza? Afinal, ele era o único que estava lá. E a obrigação dele com o protótipo, porque sim, ele segue o protótipo até onde Mas a gente será que ele entende, queria proteger? seria justamente proteger a Pop pra ninguém chegar até ela. Ele seria esse guardião. Gente, dá licença, vai. Dá licença com a pessoa que entende de Hang Wang, tá? Ele queria proteger, minha gente. Mas o protagonista conseguiu mais uma vez, né? Então, essa foto aqui, ele estar em meio às papoulas, é quase como se fosse um repeteco dessa ideia. Como se o protótipo tivesse colocado ele aqui pra proteger esse local. Mas a gente já vai chegar lá porque o plot twist é muito interessante, beleza? A próxima foto aqui, a gente consegue ver um pouco com mais detalhes, né? Como que ele tá machucado e tem essa espécie de cordas aqui. Que eu começo a acreditar que, na verdade, fazem parte do próprio brinquedo. Porque tem várias aqui, ó. São aqui, tem aqui também, tem essas. E o enchimento lá embaixo, né? Lá atrás, né? E muito desse enchimento vazando, como se ele estivesse precisando de uma costura aqui. Então eu fiquei meio na dúvida se isso aqui seria uma espécie de costura feita
feita com essas cordas, com essas lãs aqui, ou se isso aqui já faz parte do brinquedo. De qualquer forma, é muito engraçado que a gente vê o enchimento dele aqui, a pelúcia dele, sangrando, como se os órgãos abaixo desse enchimento estivessem com sangue, estivessem sangrando, né? Como se isso aqui fosse mais uma carapaça protegendo os órgãos internos. E eu queria chamar a atenção também para essa espécie de fita que foi colocada aqui, porque ela vai ser relevante no futuro. Mas não foi só nesse lugar que colocaram as fitas no Huggy Wuggy. Isso aqui é óbvio, né? Que ele ficou assim, especula-se, que tenha sido por conta da queda que ele tomou no capítulo 1, perdendo metade de um braço e se machucando inteiro, nas pernas, na cabeça. Foi feio. Mais. Entretanto, tem um detalhe que deixou foi muita feio gente curiosa. Mesmo essa a gente queda. vai chegar lá, beleza? Essa outra foto aqui, a gente consegue ver o peito dele, como tá bem rasgado e bem machucado aqui, apesar dele estar amarrado aqui com essa faixa em cima, a gente... Ah, mas dá pra ver também que parece que é unhas, garras que fez assim nele, ó. Tô falando que foi Cartoon Cat. Que tem uma protuberância que tá sangrando, que tá bem mal, e olha só, a corda acompanhando aqui. Por isso que eu acho que parece ser mais um efeito do próprio corpo dele, né? Ele ter essas coisas amarrando a pelúcia, o enchimento ali dentro, mas tá bem machucado mesmo. O sangue escorrendo, um sangue seco, mas não tão seco assim, o que revela pra gente talvez o tanto de tempo que passou até o Huggy Wuggy conseguir se locomover de novo, beleza? E aqui a gente vê uma imagem que é bem chocante, que é a mão dele, né, que foi totalmente perdida. Eles fizeram um torniquete aqui com a própria gravata do Huggy. O Huggy não está usando mais a gravata dele e foi usada como um torniquete. E mais fitas aqui, fita isolante, parece uma fita isolante, né, segurando a perna dele, como se ele tivesse quebrado a perna. A Kissimmee está com uma... Gente, ele tá todo quebrado. Se ele levantar a mão, o Papai do Céu leva ele. Ele tá todo arrebentado. Coitado do Huggy Wuggy. Será que ele vai sobreviver nessa? Fala, né? E ela de fato quebrou o braço, ao que dá a entender. Mas o que a gente vê aqui é que, na verdade, o Huggy Wuggy, ele tá bem mais machucado do que a Kissimmee parece estar, porque, bom, na verdade a Kissimmee perdeu o braço, como a gente viu no final do capítulo, e aí a gente fica se perguntando, nossa, mas se ela perdeu o braço não foi só um enchimento, porque, caramba, a gente tá vendo que tem sangue aqui, né, deve ter órgãos aqui, mas o braço da Kissimmee, como a gente viu lá no ela capítulo, quebrou! Puxar a alavanca, não parece ser tão sólido e tão finalizado quanto o do Huggy Wuggy aparece aqui. O Huggy Wuggy parece ter muito mais força do que a Kissimmee, tanto que ela já estava com o braço machucado, e o outro que ela perdeu foi o mesmo, se eu não me engano, que ela não conseguiu usar na alavanca ali. Então aquele braço ali me parece não ter tanta força. Eles estão todos quebrados. Solidez, não parece ter tanto osso ali dentro, por isso que ela não tem tanto controle, por isso que rompeu tão facilmente. Isso aqui é uma teoria minha, beleza? Mas a gente vê com mais detalhes aqui o enchimento, né, vazando de uma forma, dá até um pouco de agonia, né, para algumas pessoas. Mas o interessante dessa foto aqui é de fato o torniquete que foi feito com a gravata do Huggy. E aqui já começa uma coisa muito interessante que eu quero já questionar para vocês, a gente vai chegar lá, mas o Huggy Wuggy, se está com metade do braço arrancado, tá? E parece aqui que ele foi cortado, tá? Olha só, se a gente voltar nessa foto aqui, eu acho que dá pra ver melhor. Ele foi cortado direitinho, tá vendo? Não é que despedaçou e partiu, não. Parece que ele foi cortado mesmo. Esse braço aqui, tá? E quem teria cortado esse braço? Ou melhor, quem teria curado, feito esse torniquete aqui pro Huggy Wuggy? Com certeza não seria ele mesmo. Acho que ele não conseguiria. Primeiro pelo tamanhão dele, que ele vai ter dificuldade. Depois que a mão dele é colada. Ele não tem os dedos. Ele teria muita dificuldade de curar assim mesmo. Isso reflete na ideia de que alguém fez esses curativos aqui no Huggy Wuggy. São curativos, inclusive, presta atenção no que eu vou dizer, improvisados. É fita isolante, é a própria gravata servindo como torniquete. Será que Huggy Wuggy tem um amigo secreto aí dentro que ajudou ele a fazer esses curativos? O que vocês acham? Conta pra mim. Conta pra mim, menino. Tô falando pra você contar, você nunca conta. Não quer dar sua teoria pra mim aqui, não? Não vou dar coraçãozinho, então, tá? Segura essa informação porque ela vai ser muito importante no final desse vídeo, mas você já vai construindo a ideia aí, beleza? Aqui a gente vê a cabeça dele como foi realmente ferida, tá? Abriu bastante a cabeça. Olha, tá toda arrebentada. Não quero ver não. A cabeça, a gente consegue ver foi a hora que ele bateu. Pra vocês.
queda dele, né? Quando ele cai, ele de fato bate a cabeça, ele bate várias partes do corpo e a gente não vê o impacto final, porque ele cai no limbo, né? Mas com certeza ele caiu em algum lugar lá nas profundezas da fábrica, provavelmente perto da área de produção do Banzobani, que é onde a gente encontra aqueles easter eggs dos cabelos dele, né? E do sangue, mostrando que provavelmente ali ele já estava ferido, mas conseguiu se esgueirar para os dutos de transporte do Banzobani e começou a andar pela fábrica. Isso também vai ser importante, mas enfim, segura essa informação, tá? Aqui a gente vê que de fato filho, ele tem um enchimento na cabeça também, mais dessas cordas, mais uma vez sugerindo que isso aqui faça parte do experimento em si, do brinquedo em si. Tá vendo que vem por dentro aqui pra segurar esse enchimento? Pois é, mas é estranho, porque, por exemplo, aqui não parece ter sangue nem nada do tipo. Mas se eu fosse arriscar, eu diria que isso aqui faz parte da construção do experimento. Uma corda ou uma espécie de contenção para segurar o enchimento, que por sua vez segura os órgãos lá. Por isso que ele está sangrando de dentro para fora. Os órgãos estão sangrando ali dentro, né, como hemorragias internas, e esse sangue está vazando para essa contenção de pelúcia, para essa contenção de enchimento. Agora, uma coisa que deixou muita gente curiosa e que vai mexer com a cabeça de vocês é isso aqui. Essa é a parte de trás do Huggy Wuggy. Se você perceber bem, todos esses machucados aqui, eles estão mais na parte da frente, né? A primeira foto dá pra ver bem que ele tá bem machucado na parte da frente, bem aberto na parte da frente, certo? Só que se você lembrar bem, o principal modo como ele caiu, inclusive no limbo, foi de costas. Ele bate muito de costas, né? A gente vê ele caindo de costas no limbo e não de barriga pra baixo, eu quero dizer. Ele cai de costas pra baixo, induzindo a gente a pensar que quando ele colidisse com o ponto final, ele ia estar todo aberto nas costas. E de fato tem aqui, né, um curativo, que é o mesmo das bandagens aqui, ó, em cima, né? Eles não estão servindo para proteger algo aqui nas costas. O curioso é que eu achei que ele ia estar muito mais machucado nas costas do que na frente, o que sugeriu algumas pessoas a pensarem que, bom, se ele tá tão machucado na cabeça, na frente, no braço, no peito, tórax, tudo, então, na verdade, não foi a queda que deixou ele assim, mas, na verdade, foi algum ataque de outro experimento. Isso é uma teoria que as pessoas estão falando, tá? Ela tem uma noção de verdade, eu vou explicar pra vocês do que se trata isso aqui, ao final, mais pro finalzinho do vídeo, tá? Foi o Cartoon Cat ou foi algum outro experimento com garras e sei lá o quê? Mas eu quero fazer esse questionamento com vocês. De fato, ele tem um machucado aqui. Tem até um sangue vazando aqui. Eu consigo ver bem pouquinho porque a luz está atrapalhando. Mas tem um sangue vazando por aqui. E deve ter uma abertura aqui, porque é onde a gente tem mais dessa fita improvisada. Agora, de fato, se ele tivesse realmente batido de costas, a cabeça aqui estaria toda ferida. Mais aqui nas costas também, talvez aberturas aqui. E não na frente. E se ele receber um ataque, seria pensável que ele iria se defender de frente e acabar se machucando na frente. Curioso, só por isso que eu quis mostrar as costas dele aqui, tá? Porque a gente tem esse ferimento aqui, mas só isso na parte de trás. Só isso. Sentido. E ele caiu de costas. Ele derrubou? Foi derrubado de costas. Será que não foi o fato dele ter sido derrubado que deixou ele assim? Estranho, tá? E aqui eu queria mostrar pra vocês a boca dele, que a gente vê alguns machucados também, tá? Aqui tá mais uma vez a fita, mostrando pra vocês que ela é bem improvisada aqui no ombro. Eu já tinha esquecido da tua cara, da tua boca horrorosa. Que horror! Dele, mas a boca dele tá bem machucada mesmo, tá? Vários detalhes aqui dele ter machucado a boca e tudo mais. Feia e coisa são, pro seu lado, de fato, né, as marcas de dentes aqui. Eu não sei se são os próprios dentes dele aqui embaixo, mas aqui em cima não tem como ser os próprios dentes. Bom, talvez, né, se ele fechar aqui e esse dente for machucar aqui. Mas tá vendo o tipo de machucado que parece ter uma marca de dente aqui? É esquisito, não é? Eu achei muito estranho. Eu não sei se isso aqui é uma coincidência que abriu assim, ele se machucou assim, ou se realmente isso aqui pode simbolizar pra gente que ele foi atacado por alguém. De qualquer forma, dá pra gente ver que falta alguns dentes aqui dele também. Tá vendo esses buraquinhos aqui, ó? Meu filho, você tá feio, hein, tem outro aqui, outro aqui também. São indicativos de que ele perdeu alguns dentes na queda, ou no confronto, ou seja, o que for, né? Mas que a boca dele tá bem machucada. Eu achei muito legal eles pensarem nesse detalhe aqui. Ela tá. Mas eu fiquei muito curioso de saber por que tem esses detalhes aqui, nesses ferimentos que parecem
saber não, meu dentes, filho. parecem Quero inclusive saber ser não. dentes Pula. dele. Muito esquisito isso aqui, tá? Mas legal esse detalhe deles terem mostrado que ele machucou a boca também. E por último aqui é o momento em que ele ataca a gente. Obviamente ele tá numa posição super esquisita que eu achei muito engraçado, tá? Mas esse aqui é o momento em que ele nos ataca. É assim que a gente vê ele de fora, né? Da porta do laboratório. Muito da hora, né? Ver como ele tá bem parecido com o Hug que a gente conhece, com várias falhas aqui na pelagem dele. Muito maneiro, muito massa mesmo. Como, caramba, ele ficou bem destruído, bem machucado mesmo. Massa onde, terrorizando? Bom, depois da gente ter visto tudo isso, agora vai pra explicação. E aqui as coisas vão começar a explodir a sua mente. Então Durante vai. muito tempo, Começa a gente aí. pensou que o Hug fosse a pessoa que tivesse atacado aqui esse míssil lá na superfície. Isso se deu principalmente ao grito Sim. que foi dado antes do ataque, tá? Que parece muito com o jumpscare do Hug. Eu vou pedir pro Moraes... Coitado do Moraes, vai ter que colocar isso de novo, acho que já foi 20 vezes. Colocar pra gente o som do jumpscare do Hug e o primeiro som que a gente ouve logo antes da Kiss Nice ser atacada. Se liga. Bora lá. Você viu como que ele dava um de machão, gente, também? Como vocês puderam ver, é um som muito semelhante. Entretanto, uma coisa que ficou muito dúbia, uma coisa que deixou muita gente na dúvida, é que a Kiss Nice meio que é um Hug, o que faz a gente pensar que ela também emitiria sons muito semelhantes a esse. Quero dizer que imagina que ela tivesse sido atacada por um ser mais silencioso e ela tivesse feito esse som, e não o Hug feito esse som. Isso foi a coisa que deixou a gente mais na dúvida, pois quem teria atacado a Kiss Nice seria o Hug, mas por quê? Na verdade, tem um motivo pro Hug ter atacado ela, mas também tem outro motivo mais interessante. Eles brigaram porque ele tava com ciúme do Cartoon Cat com a Kiss Nice. Aí eles brigaram por causa disso. Beleza? Vou deixar... Segura essa informação que eu vou deixá-la pro final. Tô porque segurando, senão não vai fazer segura aí, sentido, gente. beleza? Mas a questão aqui é que quando a gente encontra o Hug, ele está nesse laboratório, na frente desse laboratório, e ele vem correndo desesperado pra gente quando ele percebe que nós estamos dentro daquele corredor que começa a se encher de papoula. Quando ele vem correndo desse jeito, a gente pensa, cara, o Hug tá vindo aqui pra atacar a gente porque ele odeia a gente. Afinal, supostamente, fomos nós que o deixamos assim. Afinal, a gente derrubou ele lá no capítulo 1, certo? Beleza. Acontece que muita gente se perguntou se ele realmente estaria querendo atacar o jogador ali dentro ou se queria salvar o jogador. É óbvio pensar que a gente não vai começar o capítulo 5 morto, né? A gente vai dar um jeito de ter sido salvo por alguém. E quem está ali com a gente é justamente o Hug, o que seria óbvio, né? Pra gente pensar quem vai salvar a gente seria o Hug. Mas por que ele faria isso? Se ele odeia a gente? Tem uma motivação, sim. A primeira coisa que a gente tem que pensar aqui, esquecendo um pouquinho lá de quem teria atacado a Kiss Nice, é: o Hug é fiel ao protótipo ou não? Quero que vocês pensem o seguinte, vamos partir do princípio, vocês vão ver que isso vai explodir a mente de vocês, que o Hug é totalmente leal ao protótipo. Então, segura essa informação. Hug foi lá, se machucou inteiro, a gente derrubou ele, se esgueirou pela fábrica e encontrou o protótipo. Foi atrás do protótipo, falou: protótipo, tô todo ferrado, cara, olha isso aqui, cagaram em mim e eu preciso da sua ajuda. Aí o protótipo falou: fica tranquilo, eu vou te curar. Pegou lá chave de fenda, agulha e começou a costurar o Hug de forma totalmente improvisada, com fita isolante, colocando um torniquete da própria gravata dele, fez tudo improvisado ali. E aí falou: beleza, Hug, agora você vai fazer o seguinte, cara, você vai descer e como você tá vivo, você vai segurar o laboratório. É a minha casa. A gente sabe que a casa do protótipo é de fato o laboratório, né? Isso já foi explicado na fita, se não me engano, azul do capítulo 3, em que o Leif Pierre conversa com o Catnap e o Leif Pierre mesmo fala: o lar do protótipo é os laboratórios. E o protótipo dá a entender isso, reforça essa ideia no diálogo final de Pop Playtime 4, em que ele diz: Pop, eu vou subir aí pra te pegar. E a gente já tá embaixo, né? Se ele tá querendo subir, significa que ele está mais no subsolo ainda, ou seja, nos laboratórios, que é onde a gente cai, né? A gente cai mais ainda nas cavernas. Então ele estaria dizendo pra gente que ele subiria dos laboratórios pra chegar até onde a Pop estava. Ou seja, é o lar do protótipo. E aí o protótipo teria colocado o Hug aqui para proteger a entrada do laboratório e também a plantação de papoula, o que seria muito poético, visto que o Hug era quem estava protegendo a Pop no capítulo 1.
Ele não queria que a gente pegasse ela, obviamente, por isso que foi atrás da gente, beleza? Então você consegue... Vai entender, né, minha gente? Primeiro ele tenta proteger ela, depois ele tenta matar ela. Vai entender. Essa ideia... Eu acho muito estranho o protótipo um ser cruel, mal pra caramba com os outros experimentos, que inclusive arrebentou a cabeça do Catnap, que estava vivo ainda, mais vivo do que o Huggy, inclusive, né? Ele não tava tão machucado assim. Ele olhou pro Catnap, que tava numa posição de submissão, e meteu a mão na boca dele, arrebentou tudo ao invés de salvá-lo. Você imagina ele costurando o corpo do Huggy com fita isolante improvisada? Não, meu amigo, isso é muito esquisito. Eu não acho que o protótipo, se encontrasse o Huggy nessas condições aqui, teria curado ele. Inclusive, a própria Mom Longlegs, quando morre, ela diz: você vai me ferir, vai me fazer ser parte dele. Ela já sabia que ao menor ferimento, ao menor machucado, nem precisava morrer, que o protótipo ia matá-la e ia colocá-la junto ao corpo dele, induzindo a gente a pensar mais uma vez que o protótipo seria uma amálgama. Então eu não acho que quem curou o Huggy seja o protótipo. Não faz sentido dentro da história, a menos que tenha um plot twist muito gigantesco de que o protótipo... Porque ele é do mal, o protótipo é do mal. O protótipo ame o Huggy mais do que os outros, tá? E, inclusive, a Pop, ela diz no último diálogo: você perdeu o Huggy, você perdeu o Mom Longlegs, você perdeu o Catnap. Ela não usa a palavra morreram. E isso pode fazer sentido, como pode ser um tiro no escuro, vocês já vão entender o motivo, tá? Mas e aí você me pergunta: pô, mas então, quem curou o Huggy? Por que ele tá assim? E o que ele tá fazendo no laboratório, se não foi o protótipo que pediu pra ele estar ali, né? Pois é. Quando a gente vê esses curativos do Huggy, a gente percebe, mais uma vez, que eles foram totalmente improvisados. E outra pessoa que teve curativos improvisados foi a própria Kiss-Missy. Inclusive, as bandagens que foram feitas improvisadas com fitas estão presentes nos dois, muito semelhante ao local, inclusive. Você consegue ver que a Kiss-Missy também tá com essas fitas improvisadas, cuidando dos curativos dela até ela chegar no Safe Haven. E perceba que a Kiss-Missy já estava com essas bandagens improvisadas antes de chegar no Safe Haven. E aqui vem um grande plot twist, porque quem foi encontrar a Kiss... Eu vou te falar, essa história aqui, ó, merece um balde de pipoca. Muita informação terrorizando. Você tem que fazer o vídeo em 2 partes, menino. Ela de volta pro Safe Haven quando tudo aconteceu foi a Pop. A Pop disse: segue lá pra baixo que eu vou lá pra cima encontrar a Kiss-Missy. Essa Pop danadinha. Já com a bandagem já meio que consertada ali. E depois no Safe Haven ela só é tratada pelo doutor, que eu achei muito fofo o fato de ser um bug bot. De qualquer forma, a gente sabe então que alguém curou a Kiss-Missy lá em cima já. E é muito provável, pelo que a gente vê, quem foi até lá é a Pop. Então, deduz-se pela lógica que quem cuidou, quem fez os primeiros socorros na Kiss-Missy foi a Pop, usando, obviamente, elementos improvisados. Olha que interessante. Tem uma coberta, uma manta com tijolo ali embaixo que tá servindo como, não torniquete, né, mas uma tala. E a gente vê muita semelhança nesse cuidado com o Huggy. O torniquete feito com a própria gravata, né, como se alguém tivesse cortado aquela mão ali bem certinho. Não é que ele perdeu a mão, ela foi cortada. Várias bandagens feitas com fita isolante. Eu não consigo imaginar um laboratório só dele fazendo curativo com fita isolante, mano. Improvisado. Pra mim não faz sentido. Isso reflete pra gente que quem curou o Huggy não tinha acesso ao laboratório, não tinha acesso aos primeiros socorros. Era tudo improvisado. E aí você se pergunta: mas foi a Pop? Não dá pra saber que foi a Pop. Não temos nenhum elemento que prove isso. Agora, eu quero voltar com vocês no momento em que a Kiss-Missy foi atacada. Eu falei que o Huggy estaria presente ali e teria atacado a Kiss-Missy, certo? Porém, tem um detalhe muito curioso. A Kiss-Missy é encontrada toda queimada. E a gente não sabe de onde veio esse fogo. Muita gente falou: pô, seria o Simon Smoke, que é o único que solta fogo que poderia ter machucado ela desse jeito. Na minha visão, não é o Simon Smoke, não temos os Bigger Bodies Nightmare Critters no capítulo e não acredito que vamos ter. Na minha visão, algo parecido com isso aconteceu. Se liga. Durante o capítulo 4, a gente percebe o quão inflamável é a substância de papoula. A gente já tinha sido introduzido a essa ideia com o Catnap, que acabou entrando em combustão porque ele foi soltar a fumaça vermelha e ele levou um choque, minha gente, olha lá. Curto-circuito com muita eletricidade por conta da mão verde. Pegou e fogo. ali a gente viu ele pegando fogo porque
a fumaça vermelha é inflamável. No capítulo Verdade. 4 temos documentos que mostram isso, temos vários elementos de explosão dentro do capítulo envolvendo a fumaça vermelha, inclusive a explosão da fundação era para ser com a fumaça vermelha. E aí a gente vê que a Kissimiss está toda queimada, e eu acredito que e ela tá foi mesmo. devido a um vazamento dessa fumaça vermelha, talvez causado por ela, para ela se soltar dali, para ela expulsar o atacante ou coisa do tipo. Então, se isso foi usado teoricamente para queimar a Kissimiss sem querer ou por querer, a gente veria que o atacante dela provavelmente também estaria chamuscado e queimado. E obviamente não é o caso do Huggy Wuggy, não é o que parece, beleza? O curioso aqui é que não é de descartar que o Huggy Wuggy estivesse sim naquele momento com a Kissimiss. Entretanto, tem algo muito esquisito nisso tudo, porque quem sobe pra resgatar a Kissimiss é a Pop, e ela é uma inútil até onde você sabe. Ela é uma boneca de 40 centímetros, feita de porcelana, totalmente frágil, que não faz nada, vai salvar um monte de 5 metros de altura de um atacante que deixa ela toda queimada. É esquisito pra caramba. Eu não acho que quem salvou a Kissimiss tenha sido a Pop. Eu acho que quem salvou a Kissimiss do atacante dela foi o Huggy Wuggy. E nesse momento ele não estaria com as bandagens, ele não estaria curado, ele não estaria com nada disso improvisado, tá? Ele estaria sangrando, machucadão, mas ele teria visto o atacante da Kissimiss, que eu acho que vai ser um experimento que a gente vai ver lá em Pop Playtime 5, ou quem sabe quem tenha atacado a Kissimiss tenha sido de fato o protótipo. Digo isso por 2 motivos, né? A gente vê como ela tá bem machucada, queimada e tudo mais, e o protótipo, ele teria, inclusive, a cabeça do Catnap ali, ou poderia usar a fumaça vermelha dele ou do ambiente, beleza? Por que ele ia fazer isso? E aí a gente vê também que ela morre de medo do protótipo. Na cena final, quando ela descobre, ela escuta o protótipo através do telefone, ela fica morrendo de medo, induzindo a gente a pensar que sim, talvez tenha sido esse ataque aqui se inicie, como se fosse um aviso ou coisa do tipo. A gente sabe que o protótipo estava rondando aquela área naquele momento, certo? Até porque atacou o Catnap lá em cima. Catnap foi atacado pelo protótipo lá em cima, a gente desceu o elevador, beleza? E aí, quando foi descer para as cavernas, ela foi atacada. Então ele estava naquela área da creche, sim. E aí você imagina que ela estava sendo atacada e a Pop não chegou a tempo. Quem chegou a tempo para proteger a Kissimiss teria sido o próprio Huggy Wuggy. Por quê? Já disse várias vezes aqui que o Huggy Wuggy e a Kissimiss têm uma relação fraternal. Dentro da fábrica, eles foram brinquedos feitos para serem namorados, mas na verdade, como humanos, crianças, eu acredito que eles tenham sido alguma espécie de irmãos. Digo isso pelo clipe do CG5, o Sleepwell, que a gente vê eles se dando muito bem, deitados juntos, apreciando e tudo mais, como se fossem realmente bons amigos e não inimigos, né? E também temos uma foto que ela é logo da introdução do último trailer do capítulo, eu vi essa foto. Que a gente tem 4 crianças e a menina lá da ponta tá segurando o braço, uma coisa que a Kissimiss faz o tempo todo, inclusive no próprio clipe da CG5, tá? Mas no capítulo 4 a gente vê, quando ela fica com medo, ela segura os braços assim, entende? É uma mania que ela tem. E tudo faz sentido agora, minha gente. Induzindo a gente a pensar que aquela menina é a Kissimiss e o garoto ao lado dela, que é um pouco mais alto, seria o Huggy Wuggy. Eles já seriam próximos, tá? E a gente vê essa diferença de altura no próprio clipe da CG5. Isso que eu chamo de babado. Em que a gente vê que o Huggy Wuggy é maior que a Kissimiss. Ou seja, tudo pra explicar pra vocês que provavelmente eles se conheciam quando... Babado bravo mesmo. Mas que o protótipo quer ainda com o Huggy Wuggy e a Kissimiss? Será que ele quer machucar eles, minha gente? Crianças e formar um laço, uma amizade, ou quem sabe são irmãos, dentro da fábrica como experimentos. Ou seja, eles têm uma relação, eles são amigos, eles participaram juntos da Hora da Alegria, sim, mas a Kissimiss se trocou de lado enquanto o Huggy Wuggy ficou com o protótipo. Deduzo que a Kissimiss, já falei várias vezes, trocou de lado porque ela tinha uma grande amiga, que a gente vê ela segurando a foto no capítulo 3. O protótipo garantiu que ela seria libertada, então a Kissimiss falou, beleza, então eu vou ajudar. E como a gente viu no capítulo 4, ela não foi libertada coisa nenhuma, né? A Pop diz que as crianças todas foram levadas pro laboratório e estão em estado de hibernação pela flor de papoula, ao que a gente vê no mural lá do Safe Haven, né? Tem várias crianças dormindo e papoula, né? Gás vermelho pra todo lado, induzindo a pensar que eles estão dormindo. Que até eu tô com esse gás vermelho e essa papoula, porque meu olho tá assim, ó, fechando, ó. Tá desse jeito, ó. Gente, eu acho que eu tô hipnotizada aqui com isso tudo. E eu tô ficando com sono? Vocês estão ficando com sono? Conta aí pra mim. Cruzes! Eu, hein?
Será que estão tentando fazer eu dormir pra vir aqui na minha casa, entrar aqui? Que horror. Hang Yang, tô de olho em você, Hang Yang. Tô de olho em você. Dormindo por conta desse gás de papoula. Assim como aconteceu com a Pop, né? A Pop também entrou em estado de hibernação. Tô sentindo gás daqui não. Anos, e as crianças estão lá. E aí a Kissimisse falou, pô, você falou que ia libertar e não libertou coisa nenhuma, então eu vou pro lado da Pop que você é um bosta. Você é um cara que mentiu pra mim. E seria esse o motivo dela ter mudado de lado. O Huggy Wuggy, em contrapartida, ficou do lado do protótipo, como a gente sabe, protegeu a Pop. Acho que não gosta da Pop pelas mensagens que ele deixa escrito por aí, mas quando o protótipo resolveu atacar a Kissimisse, e não precisa ser só esse ataque que a gente viu no final do capítulo 3, não, tá? A Kissimisse, ela foi atacada pelo protótipo ao final do capítulo. Ela tanto perde o braço, né? O protótipo realmente vai lá e arrebenta tudo com a esperança de derrubar. Acho que o Huggy Wuggy já ficou com raiva disso tudo. E talvez ele já tenha ficado contra o protótipo quando percebeu que, cara, se ele me encontrar desse jeitão aqui, mano, eu vou morrer. Eu vou morrer. E isso vai explicar o motivo do Huggy Wuggy estar no laboratório, mas a gente já vai chegar lá. Então, eu acredito que a grande motivação do Huggy Wuggy para ajudar a Kissimisse esteja relacionada a esse grande passado fraternal que eles tiveram. Isso é obviamente uma teoria, mas que faz muito sentido pela história. Então, que bonitinho! E eles não se desgrudavam, né, minha gente? Na verdade, eu achava que eles eram namoradinhos. O Huggy Wuggy pode sim estar ajudando a gente, vai vir nos ajudar, mas não porque gosta da gente. Eu acho que ele não curte a gente não, nem a Pop, mas porque ele quer ajudar. Você acha, Terrorizando? Chama ele pra tua casa que você vai ver que eu passei aqui. Você vai passar aí também, meu filho. Credo. E a Kissimisse quer muito recuperar aquela amiga dela que está dentro dos laboratórios. E aqui vem a grande sacada. Eu acredito que o Huggy Wuggy salvou a Kissimisse e foi nesse momento que a Pop chegou e cuidou dos dois. Tanto que o Huggy Wuggy tá com sangue ainda descendo dos curativos, mostrando que foi recente, mostrando que foi um machucado mesmo que foi feito naquela hora. E o que eu falei pra vocês de ele estar muito machucado na frente e não nas costas, que deveria ser o motivo dele ter caído, pode ter sido dessa batalha que ele enfrentou, quem sabe contra o próprio 1006. Não sabemos dizer se foi isso ou não, porque a gente não sabe quem atacou a Kissimisse, nem sabe se tudo isso é verídico, mas que encaixa perfeitamente. Que assombração é aquela? Então, os machucados dele não necessariamente foram feitos só pela queda dele, mas sim por um embate que ele tivesse tido com o atacante da Kissimisse para salvá-la. Faz sentido e ao mesmo tempo tem alguns furos, porque, como eu disse, a Kissimisse foi queimada. Será que isso não implicaria dizer que o Huggy Wuggy também fosse? Ou será que ele só chegou no finalzinho para ajudar ela? De qualquer forma, eu acho muito improvável que a Pop tenha salvado a Kissimisse devido ao fato do tamanho e do poder dela, certo? Quem atacou a Kissimisse tem que ser maior, mais forte do que ela para deixar ela daquele jeito. E a Pop não é. Mas o Huggy Wuggy, esse é. Então ele pode ter ajudado a Kissimisse contra esse atacante tão forte quanto ela. É engraçado porque se o Huggy Wuggy, depois de um passado tão bonito com a Kissimisse, atacasse ela, teria que ter um motivo muito forte, uma traição muito forte. E até hoje isso não foi mostrado, e a Kissimisse, na verdade, é um doce de experimento, é um doce de pessoa, tá? Então eu não acredito que isso tenha acontecido. É muito mais provável que ela tenha sido atacada por alguém do protótipo, quem sabe o experimento que a gente vai ver em Pop Playtime capítulo 5, ou pelo próprio protótipo, e o Huggy Wuggy veio pra ajudar. Se o Huggy Wuggy veio pra ajudar, já sabia que ia morrer porque tava todo machucado, e o protótipo descarta os experimentos que estão machucados, como aconteceu com Catnap, por exemplo, que não estava morto, mas foi morto por ele. Ele pode ter simplesmente dito, quer saber, eu vou descer nos laboratórios, eu vou resgatar a sua amiga Kissimisse, pode ficar tranquila. Ou pior, né? Eu vou descer nos laboratórios e eu vou matar. E o Huggy Wuggy veio pra ajudar. Se o Huggy Wuggy veio pra ajudar, já sabia que ia morrer porque tava todo machucado, e o protótipo descarta os experimentos que estão machucados, como aconteceu com Catnap, por exemplo, que não estava morto, mas foi morto por ele. Ele pode ter simplesmente dito, quer saber, eu vou descer nos laboratórios, eu vou resgatar a sua amiga Kissimisse, pode ficar tranquila. Ou pior, né? Eu vou descer nos laboratórios e eu vou matar o protótipo. Por isso que ele teria se separado da Pop e da Kissimisse e ido pro laboratório de qualquer jeito. Ele foi sozinho, sem ajuda de ninguém, minha gente. E vale ressaltar que um dos planos da Pop era que eu, jogador, e a Pop com o Kissimisse já ia descer nos laboratórios para salvar as crianças, enquanto o Dowie ia esperar o momento para explodir a fundação. Esse era o grande plano de Pop Playtime. Que deu errado, né? É de se esperar que ela já soubesse onde ficavam os laboratórios e que talvez o Huggy Wuggy já estivesse lá para dar suporte pra gente. É uma possibilidade, sim. Então, na minha visão, o Huggy Wuggy está nos laboratórios não porque o protótipo mandou ele ficar lá. Não, ele está nos laboratórios porque ele queria estar ali, porque ele queria entrar nos laboratórios ou pra matar o protótipo. Olha lá o bonitão lá batendo ali na janelinha. Ou então pra resgatar as crianças ali, porque ele também pode ter uma relação
relação com a amiga da Kissimice ou com os outros, ou simplesmente porque quer agradar a Kissimice, sua melhor amiga. E por que ele não entrou, então, você me pergunta, porque para entrar no laboratório precisa de uma Omni-Hand, que a gente tem, é mostrado que a gente usa a Omni-Hand para entrar no laboratório, e o Huggy Wuggy, obviamente, só tem uma mão, vai ter uma delas, vai ser Omni-Hand, não é, né? Só o protótipo deve ter essa Omni-Hand, e agora nós, que estava na posse do doutor. O Huggy Wuggy ser um aliado, mesmo que desconfiado, mesmo que não gostasse da gente nem da Pop em Pop Playtime capítulo 5, seria a maior reviravolta que eu já vi, e seria muito melhor do que uma simples perseguição com ele de novo, que a gente já teve uma. Ele ajudando a gente, talvez se sacrificando para salvar a vida da Kissimice e a nossa ao mesmo tempo, para se redimir do que ele fez, seria algo muito impactante e incrível. Mais uma vez, seria muito legal o Huggy Wuggy se aliar a nós, né? Mas eu não acho que ele vai fazer isso não, hein? Eu repito pra vocês que eu não acho que o protótipo curou o Huggy Wuggy com essas bandagens improvisadas que a gente viu, essas bandagens improvisadas serem usadas no Safe Haven, que eles não têm nenhum tipo de primeiro socorro de qualidade, eles usam tudo improvisado mesmo. Então alguém do Safe Haven, talvez a Pop, talvez outra pessoa ter ajudado o Huggy Wuggy, faz muito mais sentido do que o protótipo ou alguém que o protótipo conheça ter feito esse tipo de primeiros socorros, visto que o cara tem um laboratório, ele domina todo o ambiente, não tem por que usar coisas improvisadas. Tudo fechado, ele teria pegado o Huggy Wuggy e feito uma coisa muito mais doentia, muito mais sanguinária, talvez até o doutor, mais experimentos nele. Então, pra mim, isso aqui foi feito por algum aliado da Pop, aliado da Kissimice. E eu acredito que esse pode ser o momento, sim, do Huggy Wuggy voltar a ser amigo da Kissimice, ajudar a Pop mesmo não gostando dela e ajudar o protagonista mesmo não gostando dele, porque a gente... Ele tem que voltar ao normal, né? Huggy Wuggy, volta ao normal, meu filho. Tem um objetivo em comum. Seria muito incrível andar pelos laboratórios com o Huggy Wuggy do lado, a Kissimice do outro lado, e a gente passar por vários puzzles com os dois juntos. Seria um grande cenário, uma renovação na mecânica, e seria até emocionante ver os dois junto com a gente, né? E vivendo a história, talvez de amor, de fraternidade deles ali, vendo um se machucando pelo outro, se sacrificando pelo outro, daria uma carga emocional muito grande. Na minha opinião, foi isso que aconteceu. O Huggy Wuggy não tá ali pra salvar a gente, ele quer entrar no laboratório. E a gente entrou, então ele fica desesperado. Mano, como é que você entrou? E vai acabar salvando a gente de um jeito ou de outro. Ele não está ali porque o protótipo mandou, ele tá ali porque ele quer. Agora, o motivo exato eu não sei. Será que é pra matar o protótipo? Será que ele assumiu que a Pop salvar a gente? Ele quer entrar no laboratório. E a gente entrou, então ele fica desesperado. Mano, como é que você entrou? E vai acabar salvando a gente de um jeito ou de outro. Ele não está ali porque o protótipo mandou, ele tá ali porque ele quer. Agora, o motivo exato eu não sei. Será que é pra matar o protótipo? Será que ele assumiu que a Pop vai ajudar? Será que ele tá ali pela Kissimice ou pelas crianças que estão ali? Vale lembrar que ele era uma criança também, e ele deve ter visto o que o protótipo tá fazendo no lugar, inclusive com os amigos dele, com a Kissimice. O protótipo está machucando, dando medo na Kissimice, e eu acho que essa é a motivação mais do que suficiente para ele falar, realmente o 1006 é um ditador, e eu vou lutar contra isso até o final. Ah, não sei se é isso não. Da minha vida, senão eu vou morrer nas mãos dele, como aconteceu com o Catnap, como aconteceu com a Mama Longlegs. O que você acha disso? Acha que o Huggy Wuggy vai ser um aliado ou continua sendo inimigo em Pop Playtime capítulo 5? E quem curou ele? Será que foi a Pop? Será que foi outra pessoa? Será que foi ele que resgatou a Kissimice mesmo? Quero saber a teoria de vocês nos comentários, beleza? Beleza! E é isso aí. A minha teoria é que Huggy Wuggy é um bicho. Ele não vai ser bonzinho, ele não tem coração. Ele vai continuar sendo do mal e vai continuar enganando a gente, tá? E eu acho, eu não sei se foi ele ou não que ajudou a Kissimice. O que vocês acham aqui? Que história gigante! Achei que nunca ia acabar, gente, mas eu gostei demais e gostei muito da teoria do Terrorizando. Obrigado, valeu, Terrorizando. Conta agora você aí, o que você achou desse vídeo. Já deixa seu like, se inscreva nesse canal para ter vídeos todos os dias aqui. Fica de olho, até o próximo vídeo. Tchau e beijinhos!